até então fiquei tranquilo, né? Tava ali com as minhas missões no batalhão. Só que depois, aí eu passou 2, 3 dias, eu costumo não olhar muito noticiário e tudo mais. Às vezes eu leio alguma coisa na internet ali. Pô, aí um amigo meu me ligou, o Bezerra. Ele falou assim, pô, e aí, Major, beleza? Eu falei, beleza. Pô, e aí, o Bob já desceu lá pra pegar aquele vagabundo lá que matou a família lá? Eu falei, pô, Bezerra, quem? Ele falou assim, pô, aquele que... Ah, sim, cara, não, eu acho que foi, sim. Ele, pô, eu queria até ver notícia com o senhor, que eles são meus parentes, que é aquela família Vidal, né? Falei, caralho, Bezerra, mas peraí, bicho, me fala como é que foi direito isso aí, que eu, pô, tô por fora, não li noticiário. Ele falou assim, não, isso aí foi o seguinte, os caras invadiram lá o comércio deles e, cara, mataram o pai, mataram os 2 filhos e a esposa dele tá sumida. Eu falei, caralho, bicho, peraí, meu irmão. Aí na hora eu liguei pro Coronel Wesley, né, que ele era o comandante, falei pra ele lá, o 09. Caralho, 09, a gente precisa mandar a equipe do BOP urgente lá, juntar a equipe de patrulhamento em ambiente rural e descer pra lá pra dar esse apoio. Aí ele, caralho, aí eu já fiz contato com o coronel lá, que era o Coronel Moura, que é um caveira, né, do Goiás. Cara, gente boa pra caramba, o Coronel Moura. Aí o coronel, não, pô, toda ajuda é bem-vinda. Eu falei, não, coronel, eu pedi pro tenente apresentar pro senhor aí, que era o Edson, tenente Edson, 19. Pegou a equipe do batalhão lá, foi pra lá. Daqui a pouco estão lá batendo cabeça, né? Cara, ninguém acha o cara, não encontra o cara. Aí só as notícias, pô, o cara invadiu outra casa, baleou. Ah, encontraram a senhora lá perto do Sol Nascente e tal. E a população desesperada aí, abandonando as casas com E, medo, meu o irmão, pânico foi exatamente, aí estabelecendo. foi estabelecendo pânico. Aí o cara pegou e foi do DF passou pro Goiás. Eu falei, caralho, meu irmão, agora deu merda, agora vamos ter que fazer alguma coisa. Bicho, aí eu peguei e falei assim, pô, vou descer pra lá. No dia que eu desci, a equipe do Tenente Edson já tava lá. Rapaz, foi bem no dia que aconteceu esse negócio aí. Aquele Lázaro, o que que ele fez? O pessoal começou a visitar as propriedades e foi pegando os contatos, porque não tinha contato telefônico lá, a comunicação é uma merda. E aí, essa família que tava, a viatura foi lá, visitou essa família e saiu. Pô, esse Lázaro, cara, ele tava assim no mato, olhando a viatura saindo. Tanto é que ele falou lá pro pessoal lá, falou assim, chegou, o cara viu que a polícia tinha saído, ele foi mexer, acho que nos cavalos, foi na hora que ele tomou o cara de refém. Aí falou assim, eu sei que a polícia não vai voltar aqui agora, eles acabaram de sair, eu vi eles saindo. Ou seja, ele ficava ali, cara. Ele não ficava lá escondidão, lá dentro do mato. Ele ficava em locais onde é que ele tinha visual das tropas, do movimento das tropas, entendeu? Então ele conseguia se posicionar, onde saía, para um lado, para o outro. E era difícil você identificar isso, porque a área era muito grande, pô. Ali era... Cara, você tem ali a área que ele conhecia ali, ó. Desde a área ali do INCRA 9, você pega até quase Cocalzinho lá do outro lado. Pro lado direito e esquerdo, o cara conhecia tudo aquilo ali como a palma da mão dele, entendeu? Em quilômetros, sei o quê? É, É e o o... tamanho disso. Pra quem tá em casa ter Ah, noção. meu irmão, ó, ali do INCRA até lá em Cocalzinho, a entrada de Cocalzinho, eu acho que dá praticamente uns 50 km ali, cara. Que É isso. muita coisa, É muita meu irmão, coisa. é muita coisa. E um detalhe que é interessante, isso aí foi até um dado que eu passei na época pro Capitão Aracaki, que é um caveira do meu curso lá, que é médico, é o 16, eu falei, 16? Olha isso aqui, aí ele pegou os dados, ele resolveu consultar os dados se tinha alguma coisa, que o bicho tinha tido uma briga antes e teve um corte assim, né? Rapaz, aí ele me passou lá, eles fazem os exames de sangue, né, pra saber, aí sai alguns valores ali, alguns números ali, né? Do exame, pô, ele me falou que os índices do cara eram índice de atleta, meu irmão. Entendeu? O cara tinha assim, aqueles índices ali, aqueles resultados do exame indicavam que ele tinha um vigor físico bem superior às demais pessoas, né? Mas isso era de se esperar, porque um cara que vivia dentro do ambiente rural, né? Geralmente o cara tem muito vigor físico. Rapaz, aí nessa brincadeira, meu irmão, a gente eu já viu que não era um inimigo comum. E outra coisa, muitas tropas que eram acostumadas a ir lá e resolver, já não estava Não tava resolvendo, resolvendo. entendeu? Então começou a mexer, inclusive, com ego. E muitas dessas tropas que, às vezes, até a própria população falava assim, não, velho, o BOP chegou lá, agora resolve, não resolvia, meu irmão,
Aí começou os ataques, né? Aí você começa a ter um cenário assim meio caótico, naquele desespero de tentar pegar. E foi nessa que o cara, eu acho que ele se aproveitou disso e viu que a polícia, não sei, né? Indicava, não tava, ele viu que ele dominava o ambiente, que ele estava num ambiente controlado. Foi quando ele pegou esse senhor. Aí ele levou ele para dentro da casa, chegou dentro da casa, ele fez de refém a esposa dele. E nisso a filha, na hora que ele veio com ela rendida, eles viram. Aí a menina, a filha dele se escondeu debaixo da cama e começou a mandar mensagem. Falou assim, o Lázaro está aqui. Aí ligou para uma tia e mandou mensagem num grupo da polícia. Só que a tia não atendeu e a menina ficou escondida debaixo da cama. Aí ele entrou e falou assim, tem alguém aqui e tal? Não, tem não. Ele, quero comer. O bicho, uma fome do caramba. Ele comia muito comida, arroz, feijão, carne, esse negócio. Aí comeu, botava na mochila, bicho armado. Aí foi na hora que a tia da menina ligou, ele ouviu, velho. Aí ele, caralho, ouviu, ele foi lá O telefone tocou. O telefone tocou, cara, da menina. Ele, pô, falaram que não tava aqui, vou matar todo mundo e tal. Falando toda hora que ia matar. Aí como ele viu que tinha feito contato, aí o que ele fez? Ele saiu com eles. Só que ele foi safo, o que ele fez? Ele mandava o cara que tinha um poder combativo maior mais na frente, assim, e ele ficava junto com a menina, né? Mandou o cara, acho que ia tirar a camisa e tal, e ele era cuidadoso. Eles falaram isso. Ele já corria para a parte de mata fechada, porque se viesse a aeronave, não tinha como ter visual. Mesmo se ela fizesse um pairado, afasta as folhas, não dá. Quando era o descampado, o que ele fazia? Ele chegava no senhor lá e falava assim, bora, corre daqui para lá. Se você olhar para trás, não se esconder lá dentro do mato, eu vou matar teus filhos aqui. Então o cara corria. Você mantava o cara longe. Aí pegava a mulher e a menina, passava rápido. Quando vinha a aeronave passando, o que ele fazia? Ele deitava no mato, pegava a folha e jogava em cima de todo mundo. Então dava para ver, né, cara? E ele sempre procurava correr ali pro leito dos rios. Ele sabia onde é que era local que você poderia caminhar, né? Dava para você deslocar a pé. Foi o que ele fez. Ele me falou, inclusive, que na hora que ele foi para pisar, ele falou assim, não pisa no barro. Se você pisar no barro, eu vou te matar. Para não deixar a pegada, né? Sim. Então, assim, ele era um cara muito perspicaz. E aí, quando identificaram onde é que era o local, que fizeram a visita, que a casa estava aberta, falou assim, o Lázaro levou aqui o pessoal de refém. E eles saíram atrás dele. Aí foi tropa para tudo que é lado. Aí nisso, um pessoal da inteligência do Goiás seguiu pelo leito do rio. E tinha outras tropas na lateral, assim, nas laterais. Foi quando eles caminhando, o Lázaro percebeu que estava vindo, porque, pô, o cara vai caminhando, plá, plá, né, fazendo aquele barulhozão. E o cara era muito sistemático ali e tudo mais, no deslocamento dele. Pô, o cara tinha uma disciplina de sons violenta, cara. E ele resolveu, aí foi na hora que ele pegou essas vítimas, escondeu elas assim e se abrigou em cima de uma pedra. Rapaz, quando a equipe da PMGO assim apontou, bicho, mas não deu outra. Tomou um disparo, acho que pegou no rosto assim do policial lá. Aí eles tentaram tirar ele, tomou mais um disparo aqui. E eles começaram a atirar lá onde é que ele estava abrigado. Pô, o criminoso comum geralmente se atira onde ele tá, o que ele vai fazer? Pô, ele vai sair dali, né? Rapaz, o cara manteve posição, velho. E detalhe, nisso outras tropas aqui dentro, né? Do mato. Aí você fica pensando, né? Você não tem o controle das tropas, você tem tropa de um lado, tropa do outro, podia ter fogo amigo, podia ter um monte de coisa. Você não sabia quem estava atirando, de onde estava vindo. Você entra para dentro do mato ali, você perde a sua orientação, né? De que lado você tá. Meu irmão, não deu outra. Aí eles conseguiram se esconder atrás de uma pedra, eles tiraram lá aquelas vítimas de lá. Foi na hora que eles tentaram sair e o Lázaro atirou novamente, entendeu? Ou seja, ele tomou os disparos, ele atiraram contra ele e ele ainda manteve posição. Foi nessa hora que a gente chegou, né? Já tinha o helicóptero, acho que foi do GRAE, já tinha socorrido o policial, tinha acabado de socorrer, tinha 2 integrantes do GRAE lá no mato. O tempo estava escurecendo, cara, e no patrulhamento rural você não pode operar em local escuro, entendeu? Você tem que cercar o local, manter aquele local sob controle, baixo a luz do dia você entra. Porque senão é perigoso você tomar um tiro ali, né? Ser surpreendido. Além de não conhecer o ambiente, se perder simplesmente no mato. Tem que ter muito capacidade de orientação. As técnicas de rastreamento, contra-rastreamento, enfim. Aí
Pô, a gente viu. Aí, tá vendo, velho? Cara, o cara vai matar mais gente, bicho. E aí, a gente viu que estava acontecendo ali, naquele primeiro momento, aquele ímpeto de pegar. Então, se a gente não se reorganizasse, cara, não ia dar certo. Pô, teve um dia lá que é uma coisa que eu acho que se tiver uns caveiros assistindo aqui, eles vão lembrar. O 44 mesmo vai lembrar, que ele tava comigo, o Ramalho. A gente usava um termal, que às vezes eu tinha acionamento noturno. Qual era o problema daquela região? Ela é tipo uma cidade rural, pode-se dizer assim. Você não é igual Mato Grosso, São Paulo, Goiás, que você tem ali uma fazenda que fica 10 km, 20 km uma da outra, não. Entendeu? Uma série. Lá você tem aquelas propriedades pequenininhas, pô. É igual, pô, tinha sítiozinho lá que era 400 metros quadrados, 500 metros quadrados, tudo abandonado. Sim. Irmão, tudo abandonado. Comida, galinha, entendeu? Casa Abandonaram aberta. tudo. Tudo aberto, cara. E aí as pessoas que poderiam dar informação não estavam, que estavam com medo. Sim. Rapaz, teve um dia que a gente tava lá à noite, tava lá na base, aí os caras, ó, o Lázaro foi identificado. Tal local, ó, desloca pra lá. Minha irmã deslocou, um lugar ali perto do Girassol. Deslocamos pra lá, quando chegamos lá, aí tá lá a mulher se tremendo. Ai, que ele tentou entrar aqui na minha casa, isso já era mais ou menos uma meia-noite. Rapaz, era meia-noite assim, aí a gente tava lá e chegou com canil, todo mundo lá, chegou o BOP do Goiás, a gente operava muito junto, o BOP do Goiás, GT3, pessoal da DOE aqui, do Polícia Civil. Chegamos lá, aí os caras... Aí o que aconteceu? Não, ele tentou entrar aqui, quando eu vi que ele ia passar, eu dei uma facãozada nas costas dele, tipo uma paulada de facão nas costas dele, ele se assustou e correu ali pra dentro do mato. Aí nós, caralho, meu irmão, vamos nessa, vamos atrás. Os caras, bota o cachorro, qual foi a direção? Pra cá. E saiu aquele monte de gente na direção dele. Aí eu tô andando assim, aí, eu não sei se foi o 44, meu irmão, foi o Nunes, o 49, um outro caveira lá, falou assim, ô, cheguei, chamou assim, o que é? Chega aí, pô. Aí a gente voltou assim pro outro lado, assim, na lateral da cerca, eles pegaram uma direção assim, a gente foi pra outra. Olha aqui no termal aqui, eu botei no termal assim, ó, mais ou menos uma distância de uns 100 metros. Aí tava o Faria comigo também, o 29. Aí tinha uma cerca assim, ó, a gente olhou uns 100 metros assim, cara, porra, sem sacanagem, bicho. Um cara, tipo, sentado na árvore assim, ó. Eu olhei assim, velho. Não é possível, cara. Aí eu olhei assim, e a galera, todo mundo indo pro outro rumo, né? Aí, pô, Será que o bicho tá sentado aí eu pensei assim, cara, se esse cara já tem essa história, que ele olha a polícia perto, ele sabe que não precisa correr tanto, que a galera vai sair... Ele sabe também, correr e despistar o faro dos cães. Bicho, não é possível. Bicho, eu fiquei sem acreditar. Porque assim, já tava tantos dias lá, negócio, aí você olha aquilo aí, pô, né, tá na mão. Rapaz, eu olhei no termal assim, cara. E nada, vixe, é o cara, vamos lá. Aí pulamos assim a cerca, assim, aí pulou a cerca. E não era uma cerca que você passar por baixo, ela tinha umas madeiras, você tinha que pular. Aí pulou, bicho, mó silêncio assim, cara. E botou de novo assim, já tava em outra posição assim, sabe? Tipo, encostado na árvore. Meu irmão, aí vai, avança, tinha porra de outra cerca. Quando a gente foi pular outra cerca, colocou cadeira, não tava lá, cara. Meu irmão, não é possível, não tava lá. Bora, vai. A gente correu assim, cara, e não tinha lua, então tava só aquela escuridão total. Meu irmão, o cara correu pra cá, e a gente foi meio que aloprou, né? Meteu lanterna, caralho, bicho, tem que procurar. A gente pegou, entrou dentro do rio lá. Cara, um frio do caramba, água até aqui, meu irmão. Equipadão, né? Que é fuzil, mochila com suprimento, né? Porra, ali, a gente tava usando multicam e tal, colete, tudão. Equipadão, full. E você citou que não faz patrulhamento em ambiente rural à noite, né? Mas ali a querência, irmão, todo mundo foi pra dentro. Foda, você acaba... Na madrugada. Pô, nesse dia, só pra você ter uma ideia, os caras do GT3, eles receberam um disparo lá, a gente achou até que era, mas era um morador, cara, que tava trancado e os caras tentando abrir a porta, ele achou que era, o cara atirou, então sempre acontecia essas coisas, né? E a gente procurou e não encontrou nada, sabe? Nesse dia foi no Rio. Foi no Rio, meu irmão, a gente foi no Rio, procurou e nada, e não conseguiu encontrar, velho. Não conseguiu encontrar. E esse evento aí estava em que momento da operação ali? Ele já estava ali mais ou menos, acho que no décimo, o dia, acho que a operação foram uns 20 dias, mais ou menos.
Eu acho que devia estar no 12º dia de operação. Na verdade, essa operação, ela começou a ser bem sucedida no momento que a gente realmente parou e falou assim, cara, peraí, velho. Porque aquilo lá, foi, o Lázaro, ele proporcionou uma coisa muito boa para as forças de segurança. Ele mostrou que se a gente se reunir, cara, se a gente deixar as vaidades de lado e a gente entender que a gente tem um inimigo único, a coisa funciona, entendeu? Então, assim, depois que a gente começou a jogar as vaidades de lado, pô, viu que a gente tinha um inimigo em comum, viu que estava deteriorando a imagem da polícia, né? Viu que isso já estava já no campo político, viu que não adiantava eu ficar aqui agora, eu sou BOPE, quero pegar, eu sou a Rotan, eu quero pegar, eu sou o Patama, eu quero pegar, eu sou o Canil, eu quero pegar, eu sou a Civil, eu quero pegar, eu sou a PF, eu quero pegar. Não, meu irmão, cara, vamos sentar aqui, velho, vamos fazer exatamente, vamos fazer um comando e controle aqui no padrão. Tanto é que na época lá era o Tenente Coronel Batista, né? Pô, Coronel Batista, meu irmão, o bicho chega até a olheira assim, ó. Os caras, para poder bancar a operação, porque era questão de honra, né? O comandante da operação na época era o Coronel Henriqueson, do Goiás também. Então, assim, os caras estavam muito aplicados naquilo ali. Então, começou a se desenhar uma coisa muito mais técnica, né? Os pontos onde é que era encontrado sinais dele, plotando no mapa, pô, a direção, que tipo de tropa que entra aqui, a gente vai ter que fazer um cerco em tal local, ó, tem outra entrada por aqui. Pô, então assim, tinha que ser uma coisa muito mais orquestrada.